Dando continuidade ao podcast CRM Paraíba, vamos continuar nosso bate-papo com a doutora Isabela Queiroga, falando sobre catarata. Sim, então como íamos falando, né, a nossa conversa surgiu da indagação, né? Será que a catarata está acontecendo mais precocemente hoje em dia? Uhum. E eu explicando que não é bem assim. A catarata sempre existiu, né? É certo que a exigência visual hoje também é maior, mas o que possibilitou uma abordagem mais precoce, né? Porque pelo que eu entendi, a sua visão de que ela está acontecendo mais precoce cedo. É porque o tratamento está acontecendo numa maior frequência, não é? E até assim, eu me pergunto, tem alguma relação com o uso excessivo de tela? Então, a relação que pode haver é que a gente sabe que a luz azul, ela predispõe, mas não é por aí, não é o fator mais determinante disso. O fator mais determinante é a evolução que a técnica cirúrgica sofreu, né? Experimentou, na verdade, nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. A cirurgia de catarata era uma cirurgia que necessitava que o indivíduo se hospitalizasse. Ela era sob anestesia geral quando surgiu. Né? Era uma incisão. Né? Logo no início, não se colocava uma lente intraocular para substituir a que foi tirada. O avanço seguinte foi surgir uma lente intraocular que substituísse a que foi retirada, isso já foi um avanço, né? Mas aí nessa época era uma incisão grande de 12 milímetros, que implicava em suturas, implicava em uma recuperação mais lenta, implicava no surgimento de astigmatismo no pós-operatório. E maiores riscos. Maiores riscos, uma recuperação mais demorada, não é? Maiores riscos, e isso tudo fazia com que a indicação da cirurgia acontecesse mais tardiamente. Era preciso que a pessoa tivesse realmente com a visão muito afetada, prejudicada, para passar por todo um pós-operatório que não dava uma boa visão, né, nos primeiros tempos. E avaliava, né, o risco-benefício. Sim, isso aí tem que continuar existindo, tá certo? Tanto é que até hoje é feito um olho e depois, posteriormente, sim, pesar risco e benefício precisa ser feito até hoje, né? Mas o que aconteceu é que a cirurgia feita com uma microincisão de 2 milímetros, né, que não leva ponto, né, que o indivíduo sai da cirurgia, né, e vai para casa e volta praticamente para as suas atividades, né, ele vai ter alguma restrição de exercício físico, mas ele volta quase que para a sua rotina normal, né, e que hoje possibilita, inclusive, a correção de erros de refração nessa troca de lentes que acontece. Até aproveitando esse aspecto, é uma coisa que as pessoas, assim, muita gente usa óculos porque precisa. Sim. Mas se tivesse opções de não usar óculos, elas fariam essa opção. E aí eu queria saber, já que tem a questão da oportunidade de correção, quais são as opções de correção? A mais simples e básica, né? E a que agride menos o olho, com certeza, é o uso dos óculos, né? Das lentes corretoras. Essa todos nós conhecemos. Aí, além dos óculos, aí existem as lentes de contato, que também evoluíram ao longo do tempo, né? Elas hoje permitem uma melhor oxigenação para o olho. Tem gente até que dorme embora não seja recomendável, né? Mas existem lentes que elas têm uma transmissibilidade tão grande de oxigênio que permite até que eventualmente se durma com elas, embora não deva ser a rotina. Então, as lentes de contato, os óculos, as cirurgias refrativas, né? Em que no passado esse termo ele era usado especificamente para as cirurgias que aconteciam na córnea, né? A cirurgia a laser que corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, mas que hoje esse termo está sendo usado de uma forma mais ampla, né? E que a cirurgia de catarata está entrando um pouco nisso aí. Tá? Nesse aspecto, porque isso não deve ser assim uma promessa absoluta para o paciente, né? Vamos operar sua catarata para que você deixe de usar óculos, não é assim que deve ser, mas a cirurgia vai permitir uma maior independência dos óculos e muitas vezes até que o indivíduo deixe de usar óculos.
né? E também existe a questão dos critérios para a cirurgia, né? Para refrativa, né? Já que é uma cirurgia que envolve, né, transformações, mudanças na córnea, ela requer que eu tenha, por exemplo, algumas características da córnea que permitam que ela seja realizada. Uma espessura de córnea suficiente, uma regularidade da topografia da córnea, né? Então, existem pré-requisitos para que ela possa ser indicada. Inclusive, talvez a questão do grau. Sim, o grau tem que estar estável, né? A pessoa tem que ter uma certa idade, atingir uma certa idade mínima, estabilidade do grau durante algum tempo, um relevo regular da córnea, uma espessura de córnea que permita, um olho bem lubrificado, pessoas que têm olho seco. O olho seco não é uma indicação absoluta, mas se ele é um olho seco mais para severo, termina sendo até uma contraindicação, sim, né? Então, não é eu querer... Não, tem que passar por uma avaliação rigorosa, criteriosa, né, para se chegar a essa decisão, né? Que outros avanços na oftalmologia foram incorporados nesses últimos anos? Olha, eu vou puxar a coisa para o meu lado, né? Vou falar dos avanços na área de retina, já falamos de catarata, que é uma área à qual eu me dedico, mas vamos falar de retina, né? Então, um grande avanço foi dado com o surgimento da farmacoterapia intraocular, que até alguns anos não havia. Praticamente, né? Não existia. Né? Não, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade era uma condição sem tratamento, um tratamento que pelo menos contivesse a sua progressão, né? Até hoje a gente não tem um tratamento definitivo para essa condição, é um tratamento que visa, sobretudo, deter a sua progressão, conservar aquela visão, alguma visão que o paciente tem, mas não havia isso. Então, é a farmacoterapia intraocular por meio de anticorpos, né, direcionados a receptores envolvidos nesse processo de neovascularização. Exato. Então, isso na degeneração relacionada à idade, isso também para a retinopatia diabética, né, que é uma... Sim, porque é uma doença, a retinopatia diabética cria uma situação de isquemia na retina, e essa situação de isquemia leva à proliferação de neovasos, né? E aí, nesse processo todo, um dos mediadores mais importantes é o VEGF, que é um fator pró-angiogênico, né? E aí, esses anticorpos vão bloquear esse processo. E o resultado é muito bom, né? O resultado é bom, por quê? Porque uma das grandes complicações, a causa mais comum de redução da visão na retinopatia diabética é o edema de mácula. E esses mediadores que estimulam os neovasos, eles também modificam a permeabilidade vascular e levam a edema. Então, essas drogas são utilizadas para tratar o edema de mácula. Então, tocou um ponto importante. A gente sabe que uma boa parte da população brasileira sofre de diabetes. Assim, quais seriam os cuidados para o diabético, além do controle da diabetes em si? Além do controle metabólico. Poderia favorecer para a qualidade da visão. Olha, E eu estendo até mais. De uma maneira geral, quais são os cuidados que uma pessoa habitualmente deve ter com a visão? Bem, então vamos começar pelo diabético, né? O diabético é seguir todas aquelas recomendações que o endocrinologista, que o nutricionista, né, vai fazer para ele, e que esse conjunto de medidas vão terminar por proporcionar um bom controle metabólico, porque a base da retinopatia diabética, a patogênese, é essa hiperglicemia descontrolada, né? Então, essas medidas todas da dieta, exercício físico, né? O controle rigoroso dos níveis de glicemia, esse conjunto de cuidados. Para o lado mais específico, né, dos cuidados oculares, é a ida regular, né, ao oftalmologista, não apenas para fazer o exame de medir a visão e ver o grau do óculos, não. Esse não seria um método sensível para identificar a retinopatia diabética. Precisa que todo diabético... Então seria uma questão assim. Qual exemplo que existe em outras áreas da medicina é o cuidado preventivo? Veja só. Um diabético tenderá a ter retinopatia diabética, ainda que bem cuidado, tenderá, porque o principal fator de risco para que ela aconteça é o fator tempo de diabetes, tá certo? Agora, se ele se cuida
Isso vai acontecer muito tardiamente, né? A evolução também vai ser muito lenta e essa pessoa provavelmente não sofrerá as consequências disso, né? Mas, como eu ia dizendo, a avaliação periódica é fundamental. Por quê? Já que ele está fadado, tem uma tendência a desenvolver isso, é preciso detectar precocemente. Como é uma condição assintomática nas suas fases, até fases mais avançadas, se não houver uma rotina de avaliação, né, adequada, isso não vai ser identificado e tratado precocemente. Então, a realização do exame de mapeamento de retina com a pupila dilatada é o mais indicado e adequado, né, para que isso seja identificado precocemente, essa complicação. E, de uma maneira geral, para a população, quais são os cuidados que ela deve ter para preservar a sua visão? Isso, controle metabólico, acompanhamento com um especialista, né, de preferência algum oftalmologista especialista nessa subárea, porque ele vai avaliar com cuidado a retina, não é? E tratar na hora certa. Existe algum, de uma maneira geral, a população, existe algum cuidado com relação à alimentação, aos cuidados com... Não especificamente para a retinopatia diabética, os cuidados para o diabetes, né? Mas para qualquer alteração. Ocular. Aí sim, porque aí a gente entra naquela questão, né, dos pigmentos visuais que estão lá presentes na retina, né? E aí toda aquela questão da vitamina A, que é precursora desses pigmentos, né? Então aí a gente já imagina que a alimentação rica nos vegetais folhosos, né? Rica em legumes e frutas. Outra coisa importante para se falar de um modo geral, procurar utilizar proteção contra a radiação UVA e UVB, né? Que é uma radiação lesiva, né? E com a diminuição da camada de ozônio, a gente está mais exposto de alguma forma. Sim, né? E lembrar de algo que já foi assim amplamente dito, acredito eu, aí na mídia, mas que nunca é demais falar, né? Que não usar quaisquer óculos de sol, né? Porque às vezes eu vejo muita gente minimizando, não. Tem o UVA e já pode usar. Não é bem assim. O problema das lentes escuras sem a proteção UVA, UVB, o que vai acontecer? Ao usá-las, o que acontece com a nossa pupila quando está diante de uma menor luminosidade? Ela se abre, né? Então, a pessoa vai estar com óculos escuro e com a pupila dilatada, tá? Recebendo toda a radiação nociva. E sem proteção. E sem perceber. O risco que né? está ocorrendo. Aí você poderia me perguntar, e como é que a gente tem a certeza que as lentes vão ter essa proteção UVA, UVB, né? Existem equipamentos, aqueles que existem nas clínicas oftalmológicas, para verificar o grau do óculos, que eles também verificam se existe o tratamento de proteção, né? O filtro contra UVA, UVB, mas nem todos têm, não. É uma dificuldade isso. Muitas vezes a gente tem que confiar em quem está nos vendendo os óculos, né? Assim, de uma certa maneira, qual a perspectiva de avanço na oftalmologia com as novas tecnologias e as perspectivas de inovações? Olha, a oftalmologia é uma especialidade de avanços vertiginosos todos os dias, tanto na área de diagnóstico, né? Para você ter ideia, a gente tem exames hoje que permitem uma avaliação da retina quase que com um corte histológico, sem nenhum tipo de invasão ao olho, né? Então, na área de diagnóstico, na área de tratamento, como eu lhe falei, a farmacoterapia intraocular, as intervenções genéticas também para tratar as distrofias da retina estão em franca evolução, né? Então, é uma especialidade onde há muitos avanços a cada ano, né? Por outro lado, há uma coisa muito triste que me incomoda e que eu vou colocar aqui também para quem nos ouve saber disso. O maior problema visual do mundo são os erros de refração não corrigidos, por falta de acesso da população à assistência e acesso aos óculos, né? Então, de um lado, a gente tem uma especialidade com grandes avanços tecnológicos e de outro lado, a gente tem grande parte da população sem acesso a uma consulta e aos óculos.
né? Então, isso é uma coisa preocupante. E qual a questão de poderia favorecer mais esse acesso? A estruturação de uma rede de assistência, né? Quer dizer adequada. A gente não tem no serviço público... Por exemplo, assistência oftalmológica na atenção básica, né? Pelo menos para o exame de óculos, para o exame de vista, para o rastreio de outras condições que pudessem ser tratadas, né? Ao nível secundário, então, terciário. Fica uma dica importante a implantação de um projeto, sim, talvez, que vise abrir os olhos da população. Sim, sim. E isso talvez resolva, ou não resolva, mas assim, seja algo favorável a que outras questões possam ser resolvidas, né? Até a invasão da especialidade, né? Isso vai facilitar, né? Espaços ocupados são menos invadidos, né? Aí volto mais uma questão assim. Existe, infelizmente, algumas clínicas que oferecem concomitante a questão de uma pessoa para avaliar, que avalia apenas a questão do óculos e não a visão. Pois é. Isso não pode acontecer, porque a consulta, quem está, o profissional preparado, né, para avaliar o olho em sua totalidade, para detectar sinais de doenças oculares, para tratá-las, né, para fazer todo o diagnóstico, é o profissional médico, né? E a consulta, o exame de vista para identificar um erro de refração e se prescrever um óculos é uma oportunidade para que isso tudo seja avaliado. Seja uma avaliação bem mais... Isso. De fato, uma avaliação do olho, né? Exato. Então, lembrar a população que a pessoa indicada para fazer isso é o oftalmologista. É o oftalmologista, é o médico. Certo. Né? É o médico oftalmologista. Uma outra questão é corpo estranho. Eu trabalhei muito tempo no serviço de urgência e emergência e a gente lida, às vezes, com muitos casos. De maneira geral, quem teve uma intercorrência com o corpo estranho, quais são os cuidados imediatos? Porque a pessoa fica, às vezes, desesperada. De imediato, lavar os olhos abundantemente com soro fisiológico, certo? Lavar abundantemente, porque só essa medida já pode ser suficiente para eliminar, tá? Estando, pelo menos, num serviço de saúde, né, uma gotinha de anestésico na superfície do olho e um cotonete para tentar tirar aquele que está ali mais superficial. Não conseguindo com essa medida, aí tem que direcionar realmente para o especialista, porque vai ser preciso avaliar o paciente no equipamento, né, especializado e remover com agulhinha. Aí são outras medidas. Mas para o não especialista seria lavar o olho com soro fisiológico e tentar remover, se superficial, com um cotonete sob anestesia tópica. Se não conseguir ainda, se usa o tampão para evitar que ele fique abrindo os olhos, incomodando? Não, já direcionar para o especialista, pode colocar o tampão, não vai haver problema nessa situação em tampar, porque é realmente o piscar que incomoda mais ainda, né? Um outro tema, assim, impactante é a pressão do olho. Sim. Que muitas vezes esses que fazem o óculos não avaliam adequadamente. Só oftalmologistas. Não estão preparados para isso. Isso é um exame médico, né? E é uma coisa que a gente vê preocupante, que pode levar à perda da visão. Além do incômodo que causa, né? Assim, quais são as orientações com relação a isso, os cuidados? Veja só, a pressão intraocular, ela é o principal fator de risco para o glaucoma, né? Isso todo mundo já ouviu falar, que o glaucoma é uma doença com potencial de diminuir e até de zerar a visão, né? Então, para que esse fator de risco tão importante para o glaucoma seja identificado, é preciso medir a pressão do olho. E o mais relevante nisso é que esses aumentos da pressão intraocular, eles são assintomáticos, né? Eles só vêm a produzir sintoma e desconforto quando muito elevados. Estado avançado. Muito avançada, né? Então, é preciso uma rotina realmente de consultas ao oftalmologista para que essa medida alterada seja surpreendida antes de estar produzindo um problema. Bom, de uma maneira geral, quais são as orientações finais
que daria para a população com relação aos cuidados com a visão? Um estilo de vida saudável, né, que passa por uma alimentação, né, rica em vegetais, em legumes e frutas, né? O uso de proteção de lentes protetoras. Nós vivemos num lugar altamente ensolarado, onde a radiação UVA, UVB é muito intensa, né? Então, o uso de lentes protetoras, ao usar as telas, ter o hábito, né, de intervalos regulares. Então, se passa 4 horas durante a tarde no computador, a cada hora fazer uma pausa de uns 10 minutos, mas não para ir para o celular, não é? Uma pausa para beber água, para tomar um café, né? Esse tipo de cuidado. Não é trocar 6 por meia dúzia. Exato, né? A ida regular ao oftalmologista para esse conjunto de exames e a identificação, né, de fatores de risco para as doenças. E, bom, basicamente isso. Então, só tenho a agradecer a sua presença aqui com a gente e deixar o convite para outras oportunidades a gente contar com a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade e lhe digo que pode contar sempre. Estou à disposição. Obrigado. Obrigada.